Olá pessoal, boa noite, vamos entrando. Boa noite. Nossa convidada já está aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho para o Instagram notificar, né? Sobre essa live que será imperdível. Então quem já está aqui, quem está entrando, pessoal aqui, vai encaminhando aí essa live para que ela possa alcançar, né, o máximo de pessoas, de mães, de futuras mamães, né, e também daquelas que um dia desejam ser mãe. O pessoal tá entrando, vamos aguardar mais um pouquinho. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Como é que tá aí? Para quem já conseguiu entrar, para quem tá aqui, tá conseguindo me ver bem, me ouvir? Dá um joinha aí, encaminha aí essa live para as mamães aí do seu Instagram, né? Para aquelas que pensam em ser mãe um dia, que tem um desejo de ser mãe. E para os papais também, né? Porque é importante eles estarem a par também. Até porque a paternidade também é um amadurecimento, né? Pronto, então eu vou... A nossa convidada já tá aqui, né? A live de hoje, né? Já digo que vai ser uma live muito, muito boa, né? O tema, ele é muito bom e, assim, a nossa convidada nem se fala. Então, não perca, né? Então, encaminha aí mais uma vez, peço novamente para você encaminhar para outras pessoas, tá bom? Vou aqui. Peraí, ela já tá aqui, vou aceitar. Sejam bem-vindos aí, quem tá entrando. Opa, Olá! cheguei. Boa noite! Bora lá. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo bom? Deixa eu só ajustar aqui o meu som. Só um minutinho. Tá. Tá meio diferente. Mas aí tá saindo direitinho. Tá sim, pra mim tá tranquilo. Pessoal aí estão vendo bem, ouvindo bem? Como é que tá? Só um minutinho. Ok, vamos lá. Eu acho que é porque eu tô com fone e você tá sem fone. E aí eu escuto um pouco diferente. Você tá É, ouvindo né? com eco? A voz está sendo repetida. Tá? Estranho. Pra mim aqui não tá. Deixa eu ver. Eu vou sair e entrar de novo, tá? Pronto, tá bom. Só para ver. Vamos aguardar aí ela entrar novamente para que possa sair tudo direitinho, porque, como eu falei, né, é uma live imperdível, né, gente? Você ainda não convidou as mamães aí do seu Instagram, não perde tempo não. Ainda não começou, vai lá, encaminha para que a gente possa estar juntos aqui hoje interagindo, E tá? aí, deixa o pessoal dar um feedback. Porque se ficar do mesmo jeito, eu acho que tá do mesmo jeito. Deixa eu tirar o fone. Só um minuto. E aí, pessoal? Tá achando estranho hoje. Deixa eu baixar mais um pouco aqui. Deixa eu ver aqui E uma aí, como coisa. é que tá?
Pois é, tá repetindo a vez. Tá repetindo aí? Ó. Tô tentando ver aqui, mas é a primeira Continua vez que eu repetindo para tentei. você, Rafael? Oi? Continue repetindo Ah, sem tá eco. bem diferente, assim, com eco. É, tá com eco, sim. Nunca Me dá aí aconteceu isso não, tá? esse fone que tá aí para me ver se tá certo. Bota o fone pra ver. Fala um pouquinho. Aí, deixa eu ver aqui, só um momento. Tá melhor? Opa, vamos ver aí. Acho que agora foi. Acho que agora tá bom. Acho que o problema era isso. Você Era o sem fone fone mesmo? e eu com fone. É, acho que sim. Deixa só o pessoal dizer aí, mas pra mim agora tá É. normal. Tá bem Então, pessoal, normal. e aí? Dá um feedback aí Ah, pra gente já tá bom iniciar. agora. Pronto, então era isso. Isso. Ótimo, né? Então, resolvido o Resolvido. problema. Vamos iniciar, né? Boa noite aí para todos que já estão aí conosco, quem está chegando. É uma Boa alegria, né? noite. Dizer que é uma alegria estar aqui com vocês e com você, Rafaela, né? Como minha convidada. Estou muito feliz por essa live, né? E vou me apresentar, depois você se apresenta, tá bom? E a gente Tá vai bom. dando aí continuidade no tema. Tá Eu certo. acredito, não sei, talvez tenha algumas pessoas aí do seu Instagram. E para quem não me conhece, né, eu me chamo Aline Maiara, sou psicóloga recém-formada, né, há pouco mais de 2 meses. Estou aí ainda, né, engatinhando, mas desejosa, né, de cumprir o meu papel, né, e isso é o mais importante, eu acredito. E para falar sobre esse tema, né, de maternidade e amadurecimento, eu pensei, né, logo me veio Rafaela, né, porque Rafaela ela vai se apresentar aí, mas já adiantando, ela é mãe, né, eu acho que ninguém melhor do que para falar sobre isso do que uma pessoa que vive ali na experiência, né, o que é ser mãe e aí trazer essa questão do amadurecimento nesse processo. É esposa e é psicóloga também, né, Rafa? Pode se Isso. apresentar. Exatamente. Deixa eu só te dizer uma coisa. Quisera todos os psicólogos começar engatinhando assim como você, né? Oh, Você está de parabéns pelo pois é, caminho que tem escolhido, que tem traçado, que a gente sabe que não é fácil, a gente já conversou um pouco nos bastidores, né? Essa linha que a gente sim. escolheu não é fácil, mas certamente é a melhor, eu não tenho dúvida disso. Então, parabéns pela escolha, tá, Aline? Para mim é uma grande alegria ter você aqui no estado, né? Já falei isso com você. Nossa, que Sim, alegria ver uma psicóloga que pensa parecido ou até igual ao que eu penso aqui no estado do Rio Grande do Norte, que tá tão difícil, mas que está começando a mudar, né? Então, a grande alegria mesmo estar aqui isso. com você. Eu me chamo Rafaela Mello, né? Sou psicóloga já há 10 anos, diferente da Aline aí, já tenho uma estrada, né? E sou psicóloga social desde que me formei, né? E trabalho com a psicologia clínica também já há 5 anos. Então, estou aí nesse rumo. E como você diz, né? Sou psicóloga primeiro, se for pela ordem, né? Sou psicóloga, sou casada e tenho 2 filhos, 2 meninos, Samuel e Tiago, né? E aí a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a maternidade e o amadurecimento, que é um assunto super importante. Eu achei muito bacana essa tua sugestão, né? E vamos aqui bater um papo, ajudar esse pessoal a entender como é que a maternidade pode ajudar na maturidade do ser humano, né? Isso. E assim, algumas pessoas, né, podem estar se perguntando aí, se questionando
tipo, mas eu não sou mãe, né? Mas já tenho um desejo de ser mãe um dia, né? Tô aí namorando e a gente tem esses planos, sim. E eu acho esse tema da maternidade muito, muito importante, né? Porque eu tenho acompanhado algumas mães, alguns perfil de mães, e assim, é algo que tem despertado uma admiração muito grande, né? Porque é algo que não é fácil, né? A gente não está aqui para dizer é fácil, a maternidade é fácil. Não, mas é possível trilhar em um caminho que possa fazer eu crescer, né? É um caminho Isso. que vai me elevar de alguma forma. Então, pensando também nas mães aqui do meu Instagram, que me acompanham o meu trabalho, né? Que não são poucas. Então, e também a alusão, né, ao Dia das Mães que se aproxima, eu achei muito interessante e pertinente, né, trazer esse tema sobre a maternidade e o amadurecimento. E já adentrando, né, nesse assunto, pensando nisso, né, eu acredito que ser mãe é uma grande missão que não pode ser expressa por palavras, né? Mas ela pode ser ensinada pela experiência. E eu Sim. acredito que ninguém melhor do que você também para falar, para trazer um pouco aí da sua experiência de mãe com relação a essa questão do amadurecimento, né? E é isso, né? Esse advento da maternidade, ele vem como uma oportunidade de amadurecer. E aí eu queria saber que pode ficar bem à vontade, né? Eu acho que é algo que deve ser tratado aqui com leveza até, por se tratar de experiências, de partilhas, né? Uhum. É, o que fazer, né? Como fazer para despertar? Porque a gente sabe que nem toda mãe desperta essa questão do amadurecimento, né? Isso. Infelizmente, a gente ainda vê muitas mães aí que carregam a maternidade como um fardo, né? E isso tem sobrecarregado muito. Então, quais são, assim, o que fazer para amadurecer, para despertar isso? Eu sei que é algo que vai demandar aí muito Tá, mas tempo vamos para lá. falar, mas pode ficar à vontade, tá? Tá, vamos lá. Olha só, tudo na vida, na nossa vida, comunica algo, né? E tudo na vida é oportunidade de amadurecer. Então, com a maternidade não é diferente. A maternidade, ela comunica algo a gente, né? A gente se prepara inteira para ter um filho, né? Tanto na gestação biológica como em outros tipos de maternidade, né? Existe toda uma preparação para que chegue uma nova pessoa na sua vida. Então, daí você já intui, olha, vem algo diferente aí, né? Algo que te modifica e algo que precisa que você esteja ali atento, né? Então, assim, amadurecer é aceitar e agir dentro das tuas circunstâncias, né? Quando eu aceito e ajo dentro das minhas circunstâncias, eu amadureço. Então, a criança, o filho, né, é uma circunstância. E você precisa ter isso como uma oportunidade. Ortega y Gasset fala: eu sou eu e minhas circunstâncias. Se não salva elas, não salva a mim, né? Então, você precisa começar a olhar para isso como algo que vai te elevar de patamar, né? Você precisa, na maternidade, a gente vai exercitar a paciência, a gente vai exercitar o amor, né? A gente vai exercitar a doação. Quando a gente se fecha para isso, a gente não amadurece, né? A gente, eu não sei como é que o pessoal das suas redes sociais estão inteirados disso, mas assim, uma pessoa fechada em si mesmo, né, que não se abre para essa circunstância que a maternidade chama de doação, de amor, de paciência, ela, quando ela se fecha assim, ela se torna uma pessoa egoísta, né? E a pessoa egoísta geralmente está ali presa na quarta camada, né? Não sei até que Uhum, ponto os seus seguidores entendem da teoria das 12 camadas, mas assim, é uma pessoa que está voltada só para satisfazer os seus afetos, né? Ela não percebe o filho
como uma oportunidade de amadurecer e de se tornar uma pessoa melhor, mas simplesmente como alguém que deve amá-la, né? Como alguém que deve estar ali respondendo aos sentimentos dela, né? Que a gente vê muito isso. Ah, Uhum. porque meu filho não me ama, ah, porque meu filho, né? Meu filho deu a língua para mim, meu filho disse que eu sou chata e tal, tal, tal. Gente, né? É criança. Vamos dar um desconto. Então, assim, como é que amadurece na maternidade, né? Preste atenção. A vida, ela tá te solicitando algo, né? O que que a vida te solicita nessa situação? Amadurecer é responder a esse chamado, né? Amadurecer é você dar uma resposta dentro da realidade àquilo que te chama. Se o teu filho acorda de madrugada para mamar, você tem duas opções. Sentar ali e reclamar, né? Ah, porque meu filho acorda de madrugada, porque meu filho... Ou ir dar de mamar amorosamente, né? Qual é a alternativa que mais amadurece o ser humano? Entende? É reclamar? Pô, reclamar não vai te fazer sair do lugar, né? Mas se você se dispõe a ir ali amorosamente, todos os dias, né? Para que você, ao final, tenha um filho saudável, né? Que não está com fome, que não chora, que vai voltar a dormir direitinho, isso vai fazer com que você comece a perceber a tua força, né? Diz, olha, nossa, eu consigo acordar várias vezes na noite e no outro dia eu estou inteira, né? Então você vai se tornando mais forte. Quando você responde às suas circunstâncias, você vai percebendo que você pode mais, que você tem algo a mais a Uhum. dar. E é interessante, Aline, isso, porque se né, as pessoas que estão aqui assistindo a gente, se elas fizerem um exercício assim de olhar, né? Lembra agora das pessoas que você mais admira, né? Lembra aí rapidamente delas. E percebe aqui comigo, né? Por que que essas pessoas devem ser admiradas? Por que que eu admiro essas pessoas? A resposta é muito simples. Porque elas fizeram o que elas tinham que fazer, né? Não é, porque elas... Não. Elas simplesmente fizeram o que tinham que fazer. Uma Cumpriram o boa seu mãe, papel, né? exatamente. Uma boa mãe, uma mãe amadurecida, é uma mãe que faz aquilo que tem que fazer, né? É a mãe que Uhum. acorda de madrugada porque precisa da mamãe, então ela vai acordar, né? Sem reclamação. É uma mãe que vai Sim. trocar fralda ali mesmo, sem saber, né? Quando você começou a falar, eu comecei a rir, porque eu costumo dizer que a maternidade, ela, por mais que a gente leia livros, por mais que a gente faça cursos, né? É algo que vem assim sem manual, né? Chega um bebê ali Uhum. para você e ele vem sem manual nenhum. E assim, te vira, nega, né? Te vira. Você tem que fazer ali o que aquela realidade te pede. Então, assim, você vai ler, mas aquela relação, ela é única. Aquela Uhum. oportunidade ali com aquela criança é tua, não é minha. Quando você tiver teu filho, é com você, não é comigo. Sim. Compreende? Então, a oportunidade é para você, né? Então é isso, Isso. assim, quando você pensar, né, em amadurecimento, em como é que eu faço isso, é olhando para as tuas circunstâncias e é respondendo a elas. E responde como? Cumprindo o teu dever. Pronto. Uhum. Esse é o papel. Pode falar. É, tem algo assim que eu acho muito interessante. Sempre quando a gente, né, o próprio Frank, eu já falei sobre ele aqui, acho que as pessoas vão lembrar. Ele fala, né, de às vezes o ser humano ele para e quando ele se depara ali, o que a vida, o que eu espero da vida, né? Geralmente Uhum. pergunta o que eu espero mais da vida, não espero mais nada, não sei o quê. E a gente sabe que essa pergunta é é a contrária, né? O que a vida espera de mim? Então, nessa situação que eu estou vivendo, a gente vê muito, né? Os filhos, né?
a gente chama os filhos que não são, é uma gravidez não desejada, por exemplo. E aí, diante daquilo, a futura mãe ali, que já é mãe, se coloca ali no desespero, mas e aí, eu não espero, o que é que eu vou fazer agora? Né? Ao invés de dizer, o que a vida espera de mim, né? Que eu, independente da minha circunstância, que eu esteja aberta para acolher e para evoluir, né? Porque, enfim, eu tenho que dar o meu melhor. E eu acho muito interessante, observe, eu tenho uma sobrinha e ela conviveu aqui comigo, né, com a mãe dela. E eu sempre vejo, assim, que às vezes tem dia que a mãe dela tá muito estressada, né? Às vezes começa a gritar e eu fico, meu Deus, será que eu vou ser assim também? Porque eu entendo também o lado dela, né? Daquele cansaço de estar ali, é exaustivo mesmo, né? De estar sempre fazendo as coisas. E aí eu percebo, né? Mas às vezes a gente tem a escolha, como você falou. Ou sentar aqui e reclamar, meu Deus do céu. Porque às vezes a gente diz assim, meu Deus, me dê paciência. Mas não é um milagre que vai cair assim, venha, tá aqui a paciência. Eu tenho que buscar, né? Eu tenho que ir atrás, assim, eu tenho que diariamente lutar para. E aí entra uma questão aí, que é as virtudes, né? Que talvez a gente não vai se Exato. delimitar aqui, mas é justamente isso, né? É conquistar, porque eu tô lendo um livro que fala sobre a conquista das virtudes. Sim. E ele diz que é muito diferente, às vezes a gente confunde muito. É diferente eu ser uma pessoa disciplinada, que tem a rotina, que acorda todo dia, que vá fazer minhas obrigações, mas que eu não tenha nem um pingo assim, de Não esteja amor, sabe? No que eu virtuoso. tô fazendo. Uhum. Sim. Isso não é virtude, gente. Então, tem sim aquelas mães que faz, né? Que tá ali, que de fato acorda de madrugada, mas é reclamando, né? Que faz, que dá de conta de tudo da casa, mas é sempre reclamando e que De tipo, cara não consegue feia. enxergar cara feia, não consegue enxergar o que está por trás disso, daquilo, não consegue ver que ela pode aí subir, mas aí um degrau aí nas virtudes e amadurecer, né? Porque é muito. É isso que a gente vê na maioria das vezes, né? Isso. Quando fala assim, se alguém falasse, tivesse com um filho perto de mim e dissesse assim, ai meu Deus, me dá paciência, né? Eu ia olhar para o lado e dizer assim, cara, você quer um sinal maior do que esse? Tá aí, né? A paciência, você não vai adquirir ela pensando na paciência e pedindo a paciência. Você vai adquirir ela através de muitas Agindo. tribulações, né? É. Como é? Mar calmo não faz bom marinheiro. Então, assim, você só vai ter paciência se você passar por muitas tribulações. Então, eu costumo dizer para quem está perto de mim, olha, não peça a virtude da paciência, porque você vai pedir e vai vir muita tribulação. É assim que se aprende a ter paciência, né? Então, assim, tá Isso. pedindo paciência com criança, cara, olha para ela, né? E vai lá ver o que é que ela está demandando. Isso. O amadurecimento ele é conquistado com esforço, né? Não tem passe de. Assim, não é uma mágica, gente. Isso, E aí, exatamente. eu acho muito interessante isso, porque às vezes a gente vê, por exemplo, a gente, não sei, às vezes a gente segue um Instagram de uma mãe, né, que ela tá ali, que consegue, uma mãe que de fato cresceu na personalidade, né, nas virtudes, exercendo ali o seu papel, e às vezes a gente se depara com isso e quer fazer e se frustra, porque eu vejo isso como um processo, né? Para me amadurecer, eu preciso de um tempo. Então, é preciso também observar qual é o tempo que essa mãe está aí, né? Lutando de fato para ser, né? Para cumprir o seu papel ali, né? Bem. Então, às vezes a gente já entra ali, ai, fulano, menina, essa pessoa aqui é muito boa. Olha aqui o que ela faz. Você vai ver a mulher tem 2 filhos, 3 filhos. Você tá aí, mãe de primeira viagem, já quer estar fazendo tudo, né? Do mesmo jeito. Então, é respeitar também, dentro da sua circunstância, né? Respeitar também o seu tempo, né? Porque é um processo. Porque às vezes a gente quer atropelar isso e acaba de fato se frustrando, né? Isso. Isso é interessante você falar, porque o amadurecimento ele vai dando uma clareza
para a gente muito grande, né? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa observar com relação a maternidade e a maturidade assim, é justamente você estar atento à realidade. Uhum. Toda maturidade, ela parte da realidade, né? Ela não vai partir da tua cabecinha, tá? O que é que acontece? As pessoas hoje em dia, elas vivem em um mundo que elas criaram na cabeça delas, né? E elas não conseguem ter um olhar sadio para a realidade. Então, elas vão perdendo aí a oportunidade de amadurecer. E muitas mães vão colocando nos seus filhos, vão projetando nos seus filhos os seus medos, as suas frustrações, né? E de repente você olha para aquela outra pessoa e diz assim, ah, não, mas fulano é assim, eu também vou ser, eu também consigo, né? Peraí, calma lá. Qual foi o caminho que aquela pessoa traçou para chegar até ali, né? Por onde foi que ela andou, o que foi que ela fez? Então, assim, presta atenção no que você está projetando no teu filho. Se você de fato projeta o que é teu ou se você simplesmente olha para ele com um olhar amoroso e cheio de expectativa do que ele pode vir a ser, né? A maioria das mães, a maioria dos pais, né, dos pais no geral, eles olham para os filhos cheios de medos e frustrações deles mesmos, né? Você cria um filho e você fica ali o tempo todo ao redor dele, cuidado para o menino não cair, cuidado para não acontecer isso, cuidado para não acontecer aquilo. Então, peraí, esse medo, esse cuidado, ele vem da criança ou ele vem de você? Né? Uhum. E o quanto esse teu medo e esse teu cuidado tira a liberdade do teu filho ser quem é. Né? Então, assim, para ser uma mãe madura, um pai maduro, você precisa se conhecer, né? Você precisa fazer um caminho que aquela pessoa que você está ali olhando e admirando já fez. E que não é fácil, né? E nesse caminho, isso é muito importante de se dizer, Aline. Nesse caminho de amadurecimento, às vezes a gente descobre que não é o nosso papel ser como aquela mãe. Entende? Uma das coisas que me aconteceu quando eu tive meu filho, meu primeiro filho, eu, quando comecei a atender na clínica, atendia criança, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui ficando me sentindo muito cansada daqueles atendimentos com crianças, né? Eu passava o dia fora atendendo, e quando eu voltava, eu chegava cansada, um pouco estressada devido ao cansaço e tudo que a gente recebe na clínica, né? E aí o meu filho me chamava para brincar e eu não ia, eu estava cansada, eu não podia, né? E aquilo começou a se tornar pesado para mim, aquilo ficou muito pesado para mim, ter que dar um não ao meu filho e na clínica ter que estar totalmente disponível para as outras crianças, né? E chegou um tempo que eu decidi que não ia mais atender criança, porque eu não estava dando conta de me sentir culpada, né? Com o meu filho. Então, o que você descobre? Você vai descobrindo ali o seu caminho, né? E isso não me trouxe problema nenhum, sabe? Problema nenhum. As pessoas às vezes perguntam, como foi para você deixar de atender criança? Olha, para mim foi libertador, né? Porque tirou um peso das minhas costas. Mas se eu não me conheço, se eu não sou uma pessoa madura, eu vou permanecer ali carregando aquele fardo, né? Tendo problemas tanto no consultório como em casa, né? E assim, as crianças do consultório, elas me adoravam, né? Eu tinha muitos resultados com crianças, porque é muito fácil ter resultado com crianças, né? Eles chegam ali muito sem nada. Então é muito mais fácil você colocar algo ali do que você colocar num adulto. Mas eu tive que fazer isso e assim, não me arrependo, não penso em voltar. Hoje em dia eu vejo que não era a minha área, né? Mas para você tomar essas decisões, você precisa de um conhecimento de si e das suas circunstâncias, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas que vêm ali, a Samia Marcili, né? A Dea, da Itiba, a Andrea Litt,
né? Esse pessoal bacana aí que cuida dos filhos e tal, e cuida dos filhos em casa, né? Diz, vou fazer do mesmo jeito, vou fazer homeschooling, vou fazer isso e aquilo. Sim. Cara, olha pra tua vida, olha pra tua circunstância. Olha só, Aline, eu tô aqui, eu saí de casa às 9 da manhã, vai fazer 10 horas 10 horas, 12 horas que eu saí de casa, né? Se eu não soubesse muito bem qual é o meu papel, eu estaria em paranoia agora, porque eu tenho duas crianças pequenas ainda, né? Uhum. Não tem como você amadurecer se você não descobre qual é o teu papel. Então, assim, às vezes o teu papel vai ser ficar em casa e cuidar dos teus filhos. Às vezes não, né? Você vai ter que olhar o que te causa mais dor, né? Onde é que está o teu maior peso? Quais são as tuas vocações, né? Para que você Isso, compreenda aí o que a vida está te chamando. Para que você não queira isso. ver A, ver B e ver C e querer ser igual a tudinho. E isso só vai te frustrar, porque você não vai conseguir. Isso, Compreende? isso só é possível mesmo, né, com o amadurecimento. Não tem como você olhar aí para essa realidade que Rafaela traz, que você traz, né, Rafaela, e dizer, eu acho que é isso. Não, eu tenho que me avaliar, eu tenho que me conhecer. É isso É isso. que tá me causando dor, sofrimento. Realmente, né? É isso que eu quero para mim, né? Porque eu acho interessante você trazer isso dessa sua decisão de deixar de atender crianças, né? Que assim, aos olhos de muitos parece ter sido uma perca, né? E foi até, mas houve um ganho muito maior, né? Sim, Houve um ganho certamente. maior. E é isso, é saber aí o que é que eu devo fazer. Porque pode ter, financeiramente falando, até questão mesmo das crianças ali que você atendia, né? Sentiram muito, como você Sim, também, mas os seus filhos estavam em casa necessitados desse colo, desse apoio, dessa presença, né? Porque muitas exato. vezes, e eu já vou adentrar aqui nessa questão da culpa, né? Muitas vezes a mãe carrega essa culpa porque, por exemplo, tem que trabalhar, né? Ela precisa do trabalho e às vezes ela tem que trabalhar e aí só tá com o filho meio período, ou então só à noite, nem tem esse meio período. E quando chega em casa é com aquele sentimento de culpa porque tá ali cansada, né? Mas diante da sua circunstância, né? Se você realmente precisa, você avaliou, né? E viu que precisa trabalhar, não pode é, deixar, tipo, nenhum horário aí, você tem que ser presente enquanto você, no único momento que você tá com seu filho, né? Exato. Fazer esse exercício da presença, que é outra coisa que eu acho que tem sido muito esquecida, sabe, Rafaela? Às vezes as pessoas, nas relações em geral, as pessoas confundem muito isso. Porque eu passo o dia em casa. Mas só passa. Só tá ali, né? Isso. Cadê a Exato. presença, né? Exato. Assim, sabe, com relação a essa questão das mães, dos pais que se sentem culpados, assim, você tem que saber o que você faz e por que você faz, tá? Porque às vezes você sabe o que você faz, mas você não sabe por que você faz. E às vezes você sabe por que faz, mas não sabe o que faz. Então é preciso ter essa comunhão de esclarecimento muito, muito bem colocada pra gente, né? Eu sei o Uhum. que eu faço e por que eu faço. Então eu tô aqui às 8 horas, né? Meus filhos estão lá na minha casa, mas eu tô aqui porque eu sei o que eu faço, né? Por que que eu preciso estar aqui? E aí existem outras pessoas que estão lá e que podem dar para eles, né? Algo que também é muito bom, que não substitui de jeito nenhum, tá? Não substitui, mas que também é muito bom, certo? Então, se você fica nesse sentimento de culpa, certamente você ainda não encontrou o seu lugar. Você ainda não sabe como faz e por que faz, certo? Às vezes a Isso. pessoa que trabalha fica, não, porque eu não sei se eu fico em casa. Vai avaliar. Se eu fico em casa, se eu devo trabalhar, vai avaliar o que é melhor para você. Vai avaliar o que vai te deixar mais feliz, sem emoçãozinha
E assim, eu quero ficar em casa cuidando dos meus filhos, porque Sâmia Marcílio fica em casa cuidando dos filhos dela. Sâmia é outro nível, né? Não é? Outro Então, nível. assim, né? Vamos lá. É você. Por que que você quer ficar em casa? O que que isso diz para você? Você vai suportar ficar em casa? É o teu papel ficar em casa? Se você ficar em casa, você vai ser melhor mãe para os seus filhos ou vai ser pior? Porque tem gente que fica em casa e é pior. É um desastre. Uhum. Porque não aguenta, né? E começa a reclamação, e começa a traumatizar as crianças, né? Então, assim, você tem que se conhecer e você tem que avaliar o porquê você faz aquilo, para que você Isso. possa permanecer ali. Tem outra coisa que eu ia dizer, deixa eu ver se eu lembro aqui, com relação a isso que você falou. Tá. Vai continuando aí que eu lembro. Eu sou assim, eu vou, eu vou falando as coisas, esqueço e lembro, enfim. Né? Mas assim, e aí, o que que a gente precisa ter também? Além de se conhecer muito bem, né? O que que a gente deve fazer para amadurecer? Aproveitar a maternidade, aproveitar a paternidade para amadurecer. Além de se conhecer muito bem, você deve ter sempre bons modelos, né? A Assembleia de Vozes. Pode ser, mas assim, muito mais, porque a Assembleia de Vozes é para que apareça o seu eu, né? É para que você encontre o seu eu. Mas os bons modelos são para formar o teu caráter e a tua personalidade, né? Você vai seguindo ali até que você entenda qual é o teu caminho. É um pouco o papel da Assembleia de Vozes, né? Ou você tem como modelo de pai e de mãe, né? Tais e tais pessoas. Então vai olhando ali, por que que eu admiro essas pessoas? O que é que elas fazem que eu não faço? Né? E começa a empreender esse caminho até que você encontre o seu jeito de caminhar. Não é ficar a vida Isso, toda copiando fulano e ciclano. Mas é assim, isso. olhar para eles, tentar fazer igual, e no tentar fazer igual, você vai achando o teu caminho. Né? Você vai achando como é o teu trabalhar. É isso que a gente deve fazer para amadurecer também, né? Você tem que ter modelos que Isso, você admira, pessoas que são melhores do que você. Diga isso. ali. E só dando continuidade aí à sua fala, essa questão de eleger, sim, essas pessoas modelo, né, para se inspirar. É necessário até, né? Que a gente precisa um dos outros, né? Nesse Uhum. processo. E o que acontece, né, e o que não pode, eu acredito que o que não pode acontecer, na verdade, é a gente já querer fazer aquilo que é extraordinário, sem antes fazer o que está ali, que a vida nos pede dia a dia, no ordinário da vida, né? Isso. Às vezes a gente quer dar um salto tão grande, né? Aí cai, a queda é tão grande também, né? Porque a gente não parou para ver que eu preciso fazer, gente, coisas simples, né? Pequena, e isso cabe aqui em todas as áreas da vida até, né? Vou Porque dar um não tem como eu exemplo, ser uma boa mãe se hoje eu não tô nem conseguindo cumprir o meu papel, né? Assim, como é Isso. que, enfim, é um processo, como a gente estava falando, Isso. né? Pode falar. Vou dar um exemplo de quando a gente começou aqui a live, né? O que que a gente começou falando? Sobre acordar de madrugada para dar de mamar, né? Uhum, Se você não consegue fazer isso de forma amorosa, né? Como é que você vai conseguir ficar em casa e fazer um homeschool com as suas crianças, né? Então, não assim, faz. a gente cresce a pequenos passos, né? A gente cresce assim, passinho atrás de passinho, bem devagar, né? Fazendo as coisas do dia a dia. Então, se eu não Isso. consigo acordar de madrugada para dar de mamar, se eu não consigo fazer o leitinho da criança enquanto ele está chorando ali e ficar bem, né? Porque tem mãe que a criança está chorando e a mãe chora junto com a criança e não faz nada, né? Então, assim,
O extraordinário, ele só acontece a partir do ordinário. Eu só vou me tornar uma super mãe ou um super pai quando eu faço as atividades direitinho do dia a dia, quando eu faço aquilo que o meu dia me pede. Se o meu dia me pede para lavar uma pia de louça, é ali que eu começo a caminhar para o extraordinário, né? Porque um dia eu lavo uma pia de louça, outro dia eu lavo a pia de louça e consigo fazer o leite do menino, outro dia eu lavo a pia de louça, consigo fazer o leite do menino, consigo outra coisa. Então você vai vendo que você vai dando passos e você sai lá do que era muito básico e começa a fazer coisas que a maioria esmagadora das outras pessoas não consegue, né? Eu acho que o meu texto dessa semana foi sobre isso. Toda semana eu coloco um texto na minha página, e se eu não me engano foi justamente disso, né? De encontrar que o extraordinário, na verdade, ele só aparece para quem vive no ordinário. Para quem vive ali no mundo da fantasia, né? Buscando esse extraordinário o tempo todo, sem a vivência do ordinário, você não consegue ver a beleza daquilo que é grandioso na tua vida, porque você está o tempo todo só pensando naquilo e você não deu passos atrás, né? É como assim, os pais, quem é pai aí sabe, quem é mãe sabe, você dá um presente para o seu filho criança, ele gosta mais da caixa do que do brinquedo, né? Você já deve ter a sua sobrinha, né? Porque, assim, ele está tão acostumado com outras coisinhas menores que o brinquedo não faz parte muito da realidade dele, né? Então ele vai ali para o mais simples, né? Ele começa do mais simples. E aí depois ele vai conseguindo ali pegar o brinquedo. Para ele conseguir enxergar a beleza da boneca, do carrinho, ele precisa ir para a caixa, né? Então assim, para a gente conseguir fazer um caminho de amadurecimento, a gente precisa começar do mais simples. Mas do mais simples mesmo, né? Do básico do básico. Cuidar das coisas, fazer tudo direitinho. Quando daqui a pouco você vai vendo, você está fazendo muito mais do que você acredita que poderia fazer. Isso. É muito interessante, porque é esse processo mesmo, não tem para onde fugir, né? E eu acho que a gente, pelo menos, né, deveria iniciar esse processo, porque às vezes tem mãe que tem muita dificuldade, não tem ali uma rotina, por exemplo, né? E principalmente para aquelas mães que trabalham fora, e aí às vezes o filho não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem hora para comer, né? E isso vai sim impossibilitando esse crescimento também, né? Tanto de você como da criança, porque a criança precisa de uma pessoa madura ali, precisa que esteja na frente dela uma pessoa madura, porque essa pessoa será um modelo, né, para essa criança. Então, às vezes a gente diz assim, os filhos são o espelho dos pais. E isso é verdade, né? Porque, de fato, o filho cresce e vai aprender aquilo que os pais lhe repassam. Os pais são os primeiros educadores. Hoje, sim, a gente terceiriza, né, essa educação. Muitas das vezes o pai não tem nem um mínimo de tempo para ficar com o filho, mas ainda assim os pais são os primeiros modelos, assim, ou deveriam ser, né, dos filhos. Então, tentar ver aí uma rotina que você possa realizar, que esteja dentro da sua circunstância, né, algo que você possa cumprir. Não é algo mirabolante, extraordinário agora, né? É um simples, né? Eu queria acordar, por exemplo, tal hora, 5 horas, antes dos meus filhos. Não estou conseguindo, então vai tentando aí, né? Aos poucos, depois você vai incluindo outra coisa até você conseguir chegar aonde você deseja. Isso. Porque o que acontece as mães, né? Me coloco também assim em questões. A gente se cai muito nas frustrações porque a gente quer de fato fazer coisas grandiosas, quer cumprir ali uma receita de bolo, né? Que tá ali, que muita gente fala, e não vai conseguir, né? Às vezes a gente Só que a receita de também bolo não precisa não é a tua seguir tudo que realidade. estão dizendo, não. Isso, não é. Né? Exato. Muitas vezes não é. Com relação a isso, eu achei interessante, eu costumo dizer uma frase, eu não lembro de quem é agora, não sei se é de Freud, enfim, mas eu uso muito essa frase, né?
Que assim, quando nasce a mãe, nasce a culpa. Então, assim, apareceu uma mãe ali, Certo. pode ter certeza que apareceu a culpa junto com ela, né? A mãe está sempre nesse movimento de se sentir culpada por isso, por aquilo. Então, assim, olha, o que é preciso você entender, né? Você que é mãe, você que é pai. Você não é um super-herói. Você é um ser humano, é gente, entende? Então, assim, você não vai conseguir dar conta de tudo, né? Isso. Não no primeiro momento, né? Primeiro precisa começar como a Uhum. gente já vinha falando, né? Devagarzinho. Então, assim, no dia a dia, Aline, com os meus pacientes, e é algo que quem está aqui nos assistindo pode fazer também em casa, no dia a dia com eles, eu tento estabelecer uma rotina e fazer uma lista, né, das prioridades, do que é prioridade para você, porque isso organiza muito a gente, né? Sim. A gente precisa saber o que é prioridade, né? Então, quem está aí assistindo, né, anota aí. Vou fazer uma lista do meu dia a dia e aí eu vou colocar o que é prioridade, o que é essencial, não pode faltar, certo? O que é importante. Assim, se eu Uhum. fizer, ótimo, mas se eu não fizer, vai fazer falta, mas eu sobrevivo sem aquilo, né? E o que dá para deixar passar? Faz essas 3 colunas, o que é essencial, que eu não posso viver sem, o que é importante, que se deixar de fazer, pode fazer um pouco de falta, mas dá para passar sem aquilo, e coisas que dá para passar, né? E aí você vai colocando lá na tua listinha as suas prioridades. Por quê? Todo dia que você acorda e olha para aquilo, aquilo já te organiza. Você já sabe Uhum. o que você tem que cumprir. E aí você vai primeiro para as suas prioridades. Quanto mais você vai fazendo isso, mais ágil você vai ficando. E aí vai dando tempo para fazer o que é importante e depois até tempo para as coisas que não são importantes. Mas o que é Isso. preciso? Focar na prioridade, né? Então, assim, e eu já adianto. O que é prioridade para quem é pai, para quem é mãe? Primeiro, estabelecer uma rotina para as crianças, né? Não pode faltar rotina para as crianças. Não pode faltar um ambiente organizado para as crianças, né? Isso não quer dizer uma casa perfeita, não Uhum. existe casa perfeita com criança. Mas um ambiente minimamente organizado, limpo, né? Com as coisas no lugar, assim, que tem o lugar daquilo outro, né? E, e o amor e o carinho, né? Então, assim, rotina, criança precisa de rotina, ela precisa acordar e saber tudo que ela vai fazer, mas você também não precisa vomitar isso na criança, você vai dizendo isso aos poucos, né? Olha, de manhã, o que a gente faz quando acorda? A gente escova o dente, a gente toma banho, a gente toma um café, e faz isso, faz aquilo, então você faz a rotina para a criança. E você faz junto com ela, porque se você não faz junto com ela, então ela, né? Tchau. Se você não tem rotina, seu filho não vai ter rotina. Uhum. Segunda É. coisa é essa questão da organização do ambiente, né? Eu preciso ter um ambiente organizado. Porque esteticamente a criança ela é muito visual, né? Se ela vê ali tudo uma bagunça, pouco importa. Mas até a gente adulto, quando a gente vê uma coisa organizada, a gente tende a querer deixar aquilo organizado, né? É um impulso. Sim. Então, assim, deixa o ambiente organizado e vai ensinando a criança a deixar aquilo organizado. E o amor, que não pode faltar, né? Ah, Rafaela, eu trabalho o dia todo, eu não tenho, eu chego em casa de noite, né? Eu hoje vou chegar em casa, talvez as crianças estejam até dormindo. Se não tiverem, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu faço, deixo as coisas lá e pego eles e fico ali e converso com eles e pergunto como foi o dia e vamos brincar e vamos. Às vezes eu estou morrendo de fome, cansada, não. Qual é a minha prioridade? É eles. Quando eu chego em casa, é eles, né? Então, assim, começa a ter tempo de qualidade com teu filho. Se você não tem tempo, muito tempo, se você não tem o dia todo, se você não fica em casa, se você passa muito tempo fora, se você trabalha viajando,
Mas se você passa 5, 10 minutos com teu filho, passa com teu filho, né? Não passa olhando celular, né? A criança falando e você nem aí, ou a criança o tempo todo Isso. na televisão, né? É muito assim também. Às vezes as crianças chegam e querem brincar, né? Já me deparei muito com isso. As crianças querem brincar e a gente, quando elas estão na fase de aprendizagem, a gente quer que elas brinquem respondendo as nossas perguntas, né? Tu está brincando ali, que cor é essa, fulano? Né? Que número é esse? Gente, isso não é brincadeira. Para a criança isso é super chato. Deixa a criança brincar, tá? Não fica testando ela na brincadeira, porque isso é chato. Vá brincar com ela, ela quer brincar de boneca, ela quer brincar de carrinho, ela quer brincar do que for. Vai brincar com ela, deixa ele estar fazendo pergunta. Que isso não é brincadeira, né? Para criança não é brincadeira. E a gente faz muito isso, né? A gente faz muito isso. Quer dizer, a gente quer saber o que a criança sabe e finge que está brincando com ela. Mas brincar com criança, a gente que já atendeu em consultório, você que atende, sabe muito bem. É se doar ali, né? O que a criança quiser fazer, a gente vai fazer. Eu dizia muito lá nos meus atendimentos, olha, aqui na sala da tia pode tudo, só não pode bater na tia e riscar a parede. O resto, aí eles adoravam, né? Então a gente fazia de tudo. Eu não ficava, que número é esse? Que cor é essa? Isso é chato, isso não é brincadeira. Então a criança, ela precisa de quando a gente esteja com ela, a gente esteja realmente ali 100% com elas, né? E aí o tempo que você precisar fora vai ser alimentado com essas boas lembranças. Ela não vai ficar ali Sim. órfã, né? E aí, para além dessas questões de organização com a criança, né? E tudo mais, o que que precisa também? A mãe precisa ter uma boa alimentação, a mãe e o pai também, né? Precisa ter boas horas de sono, de descanso. E aí, se você não consegue na noite toda, você pode tirar uma parte do seu dia, né? Pede ao pai ali ou alguém para ficar e dar um cochilo, porque é preciso se restabelecer, né? Tentar fazer um exercício físico é fundamental. Por que que a gente fala isso, né? Isso é tão clichê. Por que que a gente fala isso? Porque imagina uma mãe com fome, mal alimentada. Ela vai estar estressada, ela vai estar arrancando os cabelos. O menino vai falar, ela vai dizer, que é, menino? Né? Tudo. Porque, assim, ela tá com fome, cara, ela não quer aquilo, né? Então, assim, precisa de uma boa alimentação. O sono do mesmo jeito, que é a coisa mais estressante do que você tá com sono e ter alguém ali lhe aperreando, né? Então, assim, alimentação, Isso. sono, exercício físico, tempo com as crianças, tempo com o marido, né? Tem gente que, porque se torna mãe, se torna pai, só acha que precisa ter tempo com as crianças. De Uhum. jeito nenhum, né? Você precisa de um tempo com o teu marido, que foi quem fez as crianças, quem deu elas para você, né? Você precisa de um tempo com as crianças e você também, muitas vezes, precisa de um tempo só para você. E não é errado, tá? Às vezes tem gente que se sente culpada, nossa, porque eu fiquei a tarde todinha sozinha, sem fazer nada. Cara, a gente precisa disso, né? A gente precisa descansar, a gente precisa ter um tempo para respirar, porque criança é lindo, é maravilhoso, mas dá trabalho, né? Sim. Estressa, faz com que a gente perca, vou usar essa palavra, perca muito tempo, né? Que não é perda de tempo, mas assim, você passa ali boa parte do seu dia com aquelas crianças, elas lhe tomam. Então você precisa também de um tempo para você, né? E de um tempo para o outro. Então, assim, quando nasce a mãe, nasce a culpa, porque muitas vezes a gente não tem muito claro o que é prioridade, o que é preciso fazer, o que é preciso dar Isso. atenção, né? É Isso. isso. Meu Deus do céu, já tá. O tempo Tá tá bem acabando pertinho, aqui. né? Eu tinha outras coisas aqui para falar, mas vai ficar para uma próxima vez. Vamos sim. Eu sei que não vou mais judiar de você, que já tá aí perto de ir para Não, não casa. se preocupe não. Mas, assim, eu tô vendo aqui que as pessoas estão interagindo bastante. E a gente foi falando aqui, não sei se dá pra gente tentar retomar um pouco aqui. Não sei, né? Mas
Qualquer Tentar coisa responder de você forma bem anota, geral. você anota e a gente manda aí nos stories, alguma coisa assim, né? Mas, Uhum. É, fala, fala. tá, não, só para acrescentar isso, né, dessa questão de da mãe, às vezes a mãe esquece de si, né, quando é mãe, esquece que tem ali um companheiro, que tem um esposo, né, que precisa estar ali com ela em tudo, e eu acredito que essa relação aí da mãe com o pai, uma relação boa, vai refletir também no filho, né? Então, se eles não estão bem, o filho também não vai estar bem. Então, preciso Certamente. nutrir isso, né? Preciso cuidar e cultivar bem isso, para não deixar cair aí, né? No que a gente chama aí, caiu na rotina, não sei o quê, e ficou assim, né? Preciso ter esse momento de cuidado, né? E uma das Uhum. coisas que eu acho bem interessante, né? É justamente esse ter um horário para dormir, por exemplo, as crianças. Tendo esse horário, provavelmente você vai ter um tempo, né, aí com seu esposo, um tempo de Perfeito. conversa, né? Às vezes ele está ali trabalhando e ele chega, mas vamos aqui, vamos sentar, né? Hoje vamos preparar uma janta, vamos jantar, É vamos isso. conversar aqui, como é que tá as coisas, porque é preciso, né? É isso. Senão, de fato, vai ser uma culpa, né? Se a Esses dias gente uma não souber amiga eleger me, essas coisas. é, esses dias uma amiga me perguntava, né, amiga, como é que você faz para dar conta de tanta coisa assim? E eu tenho um problema que sou uma pessoa noturna, né? Eu gosto da noite, eu gosto de estudar de noite, eu gosto de fazer tudo de noite, fazer minhas orações de noite, enfim. Então, quando as crianças dormem, é que eu faço tudo, é que a gente vai conversar, né? Que a gente vai acertar as coisas, vai namorar, né? Porque é necessário, né? E aí Pois é. também é o tempo que eu estudo, que eu faço tudo. Eu faço mais as coisas de noite e dia, quando eu estou em casa eu não consigo muito, é mais para dar atenção para eles, para fazer as coisas com eles, né? Então, assim, eu estabeleci a minha rotina e as minhas prioridades, e cada pessoa vai ter a sua rotina e a sua prioridade, é preciso se ajustar, né? Mas sempre dá certo, Isso, sempre dá certo. isso. Pessoal, não vai dar tempo a gente tentar comentar e aqui responder as perguntas, mas eu vi que foram assim, o pessoal interagiram bastante, né? E inclusive homens, pais aqui também interagiram, e isso é muito bom, né? Ter esse feedback. E a gente pode estar combinando aí outras lives, né, Rafa? Certo. Qualquer coisa você manda para Principalmente mim as sobre o tema. perguntas que a gente vai, eu te Pronto, respondo, eu gravo um videozinho, você coloca aí nos seus stories, né? E pode ótimo, marcar a pessoa ótimo. que pediu, né? E, Aline, Sim, agradecer, né? Maravilha. Continue aí nesse seu caminho, empreendendo, né? E desbravando. Você está de parabéns. Quisera eu, quando me formei, já estar nesse caminho, né? Então é uma alegria mesmo tê-la por perto, viu? Muito obrigada, muito obrigada à obrigada. sua audiência, né? Vamos fazer mais lives futuramente, certo? Bora. E aí sua audiência vai ficar bem acostumada comigo. E a minha também. Pois é. Pois é assim, tenho nem palavras, né, para agradecer também. Dizer assim da minha alegria, né, de estar aqui, de poder estar compartilhando, de estar partilhando, de estar trazendo pessoas assim como você para agregar mais aqui, né, ajudando pessoas. E assim, para terminar, eu trouxe aqui um poema breve do Rafael de Abreu, que eu acho ele fantástico também com esses poemas e tal. O nosso querido Rafael, que ele também é psicólogo, para quem não conhece, que fala sobre maturidade, né? E eu quero oferecer, né, para todas as mães aqui que está aqui nos acompanhando, oferecer para você, Rafa, que também é mãe, né? Obrigada. E o poema diz assim: é preciso resistir para existir. Os ventos fortes saber enfrentar. Na verdade, insistir e a alma acalentar. A construção de uma personalidade forte exige coragem para lapidar e fidelidade no próprio norte para verdadeiramente se encontrar. Só falta 10 segundos, não vai dar para me terminar, mas é isso. Obrigada, gente, por tudo. Tchau, Rafa. Obrigada.